O Vinícius Quartesani falou: Flamengo não precisa de muito. Um bom técnico com uma boa comissão já é o suficiente. Esse nosso time é muito bom. Cara, assim, eu vou ser bem sincero. Eu acho que falta competitividade também nesse elenco do Flamengo. Eu acho que há jogadores muito confortáveis com suas posições atualmente. Eu acho que, por exemplo, vamos dar o exemplo do Diego Alves. Diego Alves é extremamente confortável com a sua atual posição. Não há um goleiro que faça sombra ao Diego Alves. Por mais que o Hugo possa vir a ser muito promissor, o Hugo não é a sombra digna ao Diego Alves. A mesma coisa acontece com o Felipe Luiz. E eu não estou dizendo nem que talvez deva, porque o Felipe Luiz é um cara diferenciado. O Arão não tem. O Arrascaeta sequer um reserva tem. Entendeu? Temos o Everton Ribeiro não tem uma sombra à altura de um Everton Ribeiro, particularmente. Eu não vejo uma sombra à altura. Entendeu? Então, assim, eu acho que... E é por isso que eu acredito em ciclos. Eu acho que há momentos dos jogadores. E o momento, principalmente para esses jogadores, acabou. Sabe por quê? Meu pensamento, tá, Perrota? Não sei se você vai concordar. Enquanto tiver um Everton Ribeiro ali, para a torcida pode ser uma... Mas enquanto tiver um Everton Ribeiro ali para a diretoria, não vai ser uma posição para você se reforçar tão cedo, porque você vai priorizar outra. Entendeu? Por exemplo... zagueiro, toda hora fala assim, zagueiro. Por que não nunca um cara para brigar com o Everton Ribeiro? Por que não um cara para o gol, para brigar com o goleiro? Entendeu? Eu acho que essa falta de renovação do elenco, essa falta de oxigenação do elenco, me faz pensar que há um problema muito grave, não mais apenas só na parte da contratação, mas também na parte de manutenção dos jogadores. E aí entra a barca, que nunca é uma barca da maneira que o torcedor imagina, né? Então, vamos lá. Eu vou por partes, tá, Cleitinho? Com relação ao Diego Alves, acho que é o caso mais grave, tá? Lembram? Não sei se tu lembra, tá, Cleitinho, Rodrigo e meus amigos aí do outro lado também. Quando foram mexer no Diego Alves, a que deu? Alguém lembra? O nome do técnico se chama Dorival Júnior. E o dirigente na época foi, eu acho que o Noval, alguma coisa assim que estava envolvido com isso também. Vocês viram a que deu? Esses caras não estão a fim de comprar briga, entendeu, Cleitinho? Então, assim, acho que a posição do Diego Alves é a mais crítica e o Flamengo, no ano que vem, até junho, tem que estar com um goleiro contratado. Se isso não acontecer, incompetência, e nós cobraremos firmes e fortes aqui. Até antes, se for possível. Rodrigo já até gritou comigo por causa disso. Vamos lá. Com relação a essa questão do Everton Ribeiro, aí vocês vão discutir comigo e vão brigar comigo, tá? Eu acho, não tenho certeza, mas vamos lá. O Flamengo tentou criar sombra para o Everton Ribeiro. Não sei se vocês percebem. O Flamengo, nos últimos anos, contratou alguns jogadores que jogam como meia atacantes e que tinham características também pela direita e também pela esquerda algumas vezes, mas muitos deles, nessas tentativas, quase todas deram erro. Pode ser que ano que vem a gente se surpreenda, porque há uma mísera, quase risível possibilidade de um desses jogadores dar certo, mas o empréstimo dele termina em junho. O nome dele é Kennedy. Pode ser, não acredito, mas pode ser. O Flamengo tentou criar sombras para o Everton Ribeiro com o Vitinho, com o Michael e com outros também que já vieram e até já foram embora. O Flamengo tentou. Tentou errado? Posso concordar. Posso concordar? Não. Concordo. Mas o Flamengo eu acho que tentou. E para algumas outras posições também. Até estas, Cleitinho, que você vem exigindo há muito tempo. O Bruno Henrique precisa de uma sombra para criar mais competitividade. O Felipe Luiz precisa de uma outra opção melhor. Poxa, tem o Ramon, mas se usa o René e o Ramon não está crescendo? O Ramon não tem potencial de crescimento? Tem. No meio de campo, por que persistir com Diego Ribas? Não há mais espaço para Diego Ribas, mas a gente persiste. E continua persistindo. Mas o Flamengo sinalizou, se não me engano, ontem, com uma possível contratação do Thiago Maia.
com a possível contratação do Andrés Pereira. Porque há pouquíssimo tempo atrás estava o mesmo Rodrigo Toches que negou pagar mais para técnicos. Foi o que chegou agora em novembro ou outubro e falou: 22 milhões de euros, relaxa que a gente tem. Relaxa que eu passo no débito. Ué, não foi? E aí a gente tem a possibilidade de criar aí um meio de campo um pouco mais robusto. A gente está totalmente machucado com relação à Libertadores e a questão do Andrés. Mas a torcida abraçou. Se a torcida abraçou, eu vou respeitar. Porque é o maior patrimônio que o Flamengo tem. Então, assim, de certa maneira, o Flamengo nos últimos meses ou anos, etc., ele vem tentando, de alguma maneira, em algumas contratações pontuais, criar essa possibilidade para aqueles jogadores que a gente vê que não estão rendendo serem substituídos. Mas não tem acontecido. A contratação do Gustavo Henrique e do Léo Pereira foi uma contratação feita quase que a dedo e que gerava expectativa positiva. Deu errado demais. Mas deu errado demais. E acontece, é do futebol. A gente também tem que, às vezes, dar a mão à palma e fazer. Infelizmente, tem jogadores que, quando botam isso aqui, irmão, morre. Não é igual a Atlético Paranaense, não é igual a Santos, não é igual a alguns outros times. Meu irmão, é diferente. Eu estou na esperança, sinceramente, de a qualquer momento a gente ter a notícia positiva da volta do Pablo Mari. Estou na esperança disso acontecer. Com um empréstimo aí de um ano e meio, ele já saiu do Arsenal, isso já está oficializado. Ele já saiu do Arsenal, foi dispensado. E agora depende aí de algum dirigente fazer o que tem que fazer. Pablo Mari voltando ao Flamengo, a gente tem uma esperança de Davi Luiz, Pablo Mari e Rodrigo Caio formarem uma zaga, né, mais robusta, menos vazada. 3 zagueiros. Oi? Se entregar na mão de um bom treinador, dá até para fazer 3 zagueiros. Dá até para fazer 3 zagueiros. Ainda mais com uma ligeira... Eu não disse que melhorou e é espetacular, mas teve uma ligeira melhora do Gustavo Henrique. Ele não é mais a brucutu de quando chegou. O Léo Pereira eu realmente tentaria vender. Fora outros. O Bruno Viana já tá tchau, né? Então, assim... E algumas outras peças. Mas, assim, no caso, principalmente do Everton Ribeiro, eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que teve uma tentativa. Se foi boa, acho que não. Mas que não deu certo, né? Assim, eu até concordo, Perrota, em certo ponto. Pelo seguinte, tentaram Pedro Rocha, tentaram o Kennedy, que é o que inclusive está aí, mas quantas vezes o Kennedy foi titular no lugar do Everton Ribeiro? Isso quer dizer o quê para mim? Que enquanto o Everton Ribeiro estiver ali, o Kennedy não vai ser titular nesse time. Ele não vai... O Kennedy foi titular contra o Juventude. Deu até uma discussão aqui boa numa das lives que eu falei que eu queria ver o Kennedy jogando no primeiro tempo. Aí todo mundo, não é para colocar ele no primeiro tempo, porque o cara que tá sem ritmo ainda. Galera, não adianta colocar o cara no segundo tempo com um time já morto e às vezes com um placar já adiantado e ninguém quer mais nada, só cadenciar o jogo e o cara precisando mostrar ritmo. Deu no que deu, os caras botaram ele para jogar no jogo contra o Juventude. O Flamengo ganhou de 3-0, ele meteu um golaço numa tabela com o Pedro e ele foi bem. Então, assim, eu acho que, beleza, o Kennedy, assim como outros jogadores, são boas tentativas para tentar ser uma sombra. Mas o grande X da questão é que nenhum deles será titular no lugar do Everton Ribeiro. Logo, não é uma sombra. É apenas, sei lá, é apenas uma tentativa de fazer uma sombra. Não sei nem que uma palavra que eu posso usar para isso. Mas nunca vou ver. Entendeu? Uma sombra de uma pessoa com anorexia. Seria isso, uma pequena sombra. Num dia nublado. Uma sombra meio rala. Um mormaço. Um mormaço. Mas assim, eu vou por duas questões. Questão número 1. Quando que o Flamengo contratou um jogador com a característica do Everton Ribeiro? Sabe por quê? O esquema 4-4-2, ele precisa de 2 meias. Ele não precisa de 3 atacantes, ele precisa de 2 meias. O esquema 4-4-2, que é o esquema do JJ e era o esquema do Rogério Ceni. O esquema 4-2-3-1 é até a falta de entendimento tático. E olha que eu não sou o que entende mais de tática aqui não, né? Muito longe disso. O esquema 4-2-3-1 ou o esquema 4-3-3, o que ele requer? Ele requer, obviamente, 2 jogadores de lado de campo. Mas o Flamengo tem um grande problema com criação de jogadas. A gente é muito dependente de um jogador chamado Arrascaeta. E ele precisa de um suporte. A gente já tem no lado esquerdo
no esquema 4-2-3-1. A gente já tem uma flecha, que é o Bruno Henrique. Botar duas flechas, a gente está sobrecarregando o cara do centro, o Arrascaeta. Então o Flamengo acostumou, desde a era JJ, a jogar com 2 meias. Seja eles num esquema 4-4-2, os dois armando, ou seja, um indo para a ponta, que no caso é o Everton Ribeiro que vai para a ponta. Alguma vez o Flamengo contratou um jogador com essa característica? Um meia canhoto que joga pela direita? Então, aí. Alguém contratou? Com a característica. Eu não tô nem falando se tem o mesmo nível. O Kennedy é um atacante, irmão. Kennedy, se você depender do Kennedy para criar jogada, tu tá que ele não vai criar. Ele vai criar, obviamente, se chegar na linha de fundo, tabelar mas criar, enfiada de bola, dar esse frescor em alguns momentos pro Arrascaeta, tirar um pouquinho o Arrascaeta, ó, segura um pouquinho aqui, pode ficar tocando de lado, que agora quem vai enfiar a bola sou eu. Não tem, irmão. Não tem. Vitinho não tem essa característica, Michael muito menos, Kennedy não tem, Pedro Rocha não tem, todos os jogadores que a gente contratou, o Gerson que chegou a jogar naquela função não tem, ó, meia armador não tem. Não tem, mas era pelo menos melhor do que todos esses era meia, era pelo menos meia, pelo menos era um meia. A gente não tem, ó. A galera tá falando, traz o Rigoni não é esse jogador. Sabe quem é esse jogador? Poderia ser o Arthur. Canhoto, meia de origem, por mais que também eu acho que não é um criador nato. Mas você tem que trazer. Primeiro ponto. Então a gente nunca trouxe uma sombra pro Everton Ribeiro. Mas eu acho que esbarra, principalmente, sabe o quê? Culhão. É porque eu não vou levantar aqui sacão roxo. Sabe qual é? Já viu quando tu segura? Sabe quando tu segura na raiz? Porra, tá com algum problema aí. Peraí, irmão. Peraí, sabe quando tu segura aquele pela raiz, fica aqueles dois, aquela ardor bola? Meu irmão, é ter firme de chegar e falar assim, eu vou barrar. A gente trouxe 3 frouxos. Não, agora eu tô falando sério, porque eu falo, acaba a gente desconcentrando. Mas assim, é sério, galera. Pega o time histórico de 2019. Qual jogador que foi barrado? E quantos mereceram? Diego Alves, vocês acabaram de falar. Diego Alves mereceu ir pro banco. Não foi. Por quê? Porque Domenech, Renato e Rogério são 3 frouxos. O Isla chegou depois. Quantas vezes o Isla mereceu banco? Várias. E tanto o Rogério quanto o Renato... Cima, não? Hein, Rodrigo? Não sei. Aí você viu o Rodrigo Caio. Sabe que o pensamento, quando falaram que ia trazer o Pablo Mari? Meu pensamento é, se o esquema for o mesmo, é Davi Luiz na direita e Pablo Mari na esquerda. Rodrigo Caio aponta na minha cara. Mas tu acha que alguém vai ter vontade de barrar? Vão achar um esquema de 4-3-3, de 3 zagueiros, que eu acabei de falando com o Perrota. Eles vão tentar achar isso. Se for um treinador frouxo. Na lateral esquerda, cá entre nós, o próprio Felipe Luiz já mereceu. Menos do que os outros. Mas beleza, mereceu em alguns momentos. Mas também a gente nunca cogitou porque tinha um René no banco. Aí você vai pro Arão, eu acho que o Arão em algum momento mereceu, também menos. Assim junto com o Felipe Luiz. Mas do meio pra frente, a gente já cogitou aqui Gabigol no banco. A gente já cogitou com o Pedro voando. Pedro chegou à seleção brasileira, filho. O Bruno Henrique, eu mesmo falei, barra o Bruno Henrique. Não tá dando o Bruno Henrique. Mas ninguém barra, irmão. O Everton Ribeiro, o pior desses. Se pegar legal, o único não questionável como titular pelo torcedor se chama Georgian Daniel Arrascaeta. Agora eu boto o Daniel na frente, no meio. Georgian Daniel D. Arrascaeta, pode ser da D, né? Daniel Arrascaeta. É o único. Arão e Felipe Luiz um pouco menos também, mas todo mundo é questionado, mas ninguém barra, irmão. É muito cômodo, Perrota. Contrata Rodrigo Bigode para ser o treinador. Aí eu olho do time, eu vou jogar no 4-2-3-1. Pô, o goleiro é o Diego Alves. O zagueiro Rodrigo Caio e Davi Luiz. O lateral, o Isla. Na esquerda, Felipe Luiz. Arão, Andréas. Meu irmão, qual é o teu trabalho? Tu não vai fazer nada novo? O que fez algo novo mexeu errado. Pegou o Arão, que era um dos melhores volantes, passou para a zaga, meteu um Diego. Meu irmão, é simples, puro e simples. Everton Ribeiro não tá jogando nenhuma. Quando você tira o Everton Ribeiro e coloca um jogador ali, sabe o que você faz? Você tem 2 benefícios. Você motiva quem tá no banco.
Você motiva e fala assim, esses caras não têm vaga cativa. O Kennedy, vamos dar exemplo, eu não gosto do Kennedy não, acho que o Kennedy tá bem aéreo, mas beleza. Você tira e bota o Kennedy. Sabe qual é o recado? Você avisa o Kennedy, agora é com você, irmão. Come a bola aí. O Vitinho e o Michael, que também estão no banco, falam assim, opa, se o Kennedy tem chance, eu também tenho. Você motiva. E aí o Everton Ribeiro que foi pro banco, sabe o que ele vai pensar? Mano, eu vou ter que evoluir pra voltar, que senão tô... Você motivou 4 caras numa tacada só. Você tá entendendo? Você motivou 4 caras numa... Você foi uma suruba e engravidou 4 mulheres. Vai pagar pensão pra tá igual o André Gonçalves. Mas assim, vai tá entendendo o que eu tô falando? Mas os caras não ficam nessa mesmice. Aí o Kennedy tá no banco, ganhou 800 mil, sentou. Aí vai o Vitinho com aquela cara dele, sentou. Aí o Michael, não, tudo que vem tá tudo bem. Ninguém tem ambição no banco. Os caras que estão como titular acomodados. Tem que ter um treinador que tenha culhão e meritocracia. Também não tô falando aqui para barrar um cara que tá jogando bola, não. Mas tem que ter meritocracia e culhão e coragem, irmão. Os caras não têm coragem. O Abel colocou o Felipe Melo no banco, irmão. Se é o Renato Gaúcho, o Rogério Ceni, esses caras não botam o Felipe... Botou o Felipe Melo no banco. O Felipe Melo só entrou na prorrogação. É isso.